as novas ameaças marcadas por ataques homofóbicos, racistas e de violência sexual. Rodrigo Miranda para a Verdinha FM 92.5 e TV Diário. São 7 horas e 21 minutos. Olha, as ferramentas de inteligência artificial, gente, vêm sendo cada vez mais utilizadas, né? E isso nós trazemos praticamente todos os dias aqui na nossa programação. Mas, além do usual que a gente já está acostumado, né, no nosso dia a dia, essas ferramentas também vêm sendo utilizadas para responder dúvidas sobre direitos, elaborar documentos e indicar possíveis caminhos para a solução de conflitos. A praticidade e a rapidez dessas plataformas tem levado, inclusive, muitas pessoas a confiar, né, na rapidez ali de se obter a informação, né, sobre algo que você está pesquisando, sobre algo que você tem dúvida. Mas será que dá para confiar realmente 100% nessas ferramentas de inteligência artificial? Elas podem contribuir, mas há espaço, há brechas para que sejam geradas imprecisões? Pois bem, profissionais do direito alertam que a IA pode fornecer informações desatualizadas, imprecisas e até inadequadas. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com a Kelviane Barros, que é presidenta da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, a ADPEC. Doutora Kelviane, boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite, Talanho, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, Kelviane, a IA é bastante útil, né? Não dá para dizer que não é, porque praticamente todo mundo hoje em dia utiliza, né, ferramentas de inteligência artificial, seja no trabalho, seja para fazer diversas atividades. Mas de que forma ela tem contribuído, para a gente começar falando primeiro dos benefícios, para depois a gente ir para a parte mais difícil, né? De que forma ela tem contribuído, por exemplo, para o exercício, né, da atividade de defensoria? Ela é uma ferramenta extremamente poderosa e benéfica para todos que sabem utilizá-la muito bem. Né? Nós vemos hoje muitos dos nossos assistidos da Defensoria Pública que antes mesmo de fazerem um primeiro atendimento conosco, eles têm um conhecimento prévio dos assuntos a partir do que eles pesquisam nessas ferramentas de inteligência artificial. E quando isso é utilizado apenas como um primeiro passo para começar a compreender um assunto que vai ser aprofundado depois com um profissional do direito, isso está perfeito. Quando os profissionais do direito, por sua vez, aí eu estou falando dos advogados, dos defensores públicos, dos juízes, né, das pessoas diversas que trabalham no campo jurídico, utilizam, da mesma forma, nós temos uma ferramenta poderosíssima, por exemplo, para a pesquisa de legislação e jurisprudência, que depois deve ser confirmada, para que nós tenhamos a base de determinadas petições, que depois vão ser aprimoradas por esses profissionais, com base em cada caso concreto, para que nós possamos testar os nossos argumentos, né, colocando ali o que nós queremos defender e ver o que é rebatido por essas ferramentas, por esses sistemas de inteligência artificial. Então, ele é extremamente interessante também para todos nós, sejam profissionais, sejam os assistidos da defensoria, ou sejam as pessoas que buscam orientação jurídica, mas sabendo que é apenas um suporte. É uma ferramenta que precisa ser aperfeiçoada por meio desse dedo humano. E o que pode acontecer de equívoco, né? Quais os tipos mais comuns aí dessas imprecisões que a gente pode citar aqui para a nossa audiência? Alânio, para a gente entender os riscos, eu preciso falar muito rapidamente, muito brevemente, de como funciona um sistema de inteligência artificial generativa. Esses sistemas, eles nada mais são do que sistemas treinados com uma imensa quantidade de dados, tanto de textos quanto de imagens, e quando eu trago diretamente para o campo jurídico, eu estou falando de livros jurídicos, de artigos científicos, de artigos de imprensa, de decisões judiciais, de legislação. Então, essa grande base de dados que vai fazer com que esses sistemas percebam determinados padrões que eles vão utilizar na construção do texto. Sim. Então, o que ele faz? Ele faz uma análise estatística de qual palavra ela é a mais tecnicamente adequada para estar seguida de uma outra. Então, é um cálculo matemático. A gente não tem uma consciência humana por trás que vai colocar ali o seu conhecimento, os seus valores, as suas experiências de vida para dar aquela resposta. É um sistema extremamente sofisticado, por isso que faz parecer que existe um humano, que existe uma mente por trás. Mas ele é um sistema matemático. Então, isso já demonstra para a gente qual é o risco que ele traz. Da mesma forma que ele pode trazer uma resposta extremamente correta, por exemplo, a citação de uma jurisprudência, de uma decisão judicial completamente correta, ele também pode inventar uma decisão judicial. E uma pessoa que não tenha um repertório prévio
que não tem um conhecimento jurídico, ela não vai conseguir identificar, porque o sistema é muito bem elaborado, a resposta é muito bem elaborada. Quando nós trabalhamos no direito, muitas vezes os entendimentos, sejam doutrinários, jurisprudenciais, eles vão também sendo superados. E, às vezes, a informação que vem a partir da inteligência artificial, ela já está superada. Quando nós trabalhamos com direito, para trazer um último exemplo, nós estamos falando basicamente de fatos e de estratégia jurídica. Então, para defender um direito, eu preciso não só conhecer os fatos, eu preciso saber quais são as provas que estão disponíveis, eu preciso saber da urgência que a pessoa tem de uma determinada resposta, e a partir daí eu fazer uma estratégia. Eu vou tentar um acordo, eu vou ajuizar uma ação judicial, eu vou tentar um procedimento administrativo. Eu só consigo fazer isso quando eu tenho um profissional habilitado que vai saber analisar esse caso, porque os sistemas de inteligência artificial costumam dar respostas que são muito genéricas. Então, essas são as principais questões que eu destacaria. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a Kelviane Barros, presidenta da ADPEC, que é a Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Ceará, trazendo, gente, um olhar sobre as ferramentas de inteligência artificial no exercício do direito, né, das profissões ligadas ao direito, que a gente sabe, nós trazemos aqui todos os dias, por exemplo, informações sobre a área criminal, né, processos em andamento, casos de julgamento. Agora há pouco a gente trouxe, né, a informação sobre o julgamento do caso Clarissa, né, que hoje precisou ter a sessão interrompida depois que o réu passou mal. Enfim, são informações que a gente traz para um contexto que nós todos os dias abordamos assuntos, né, relacionados aí ao direito, e aí a gente está explicando aqui com a presença da doutora Kelviane como é que a inteligência artificial pode contribuir, mas também pode, de certa forma, trazer alguns comprometimentos aí nesse sentido. E a minha próxima pergunta, doutora Kelviane, é justamente nesse sentido. O que o ser humano, né, o atendimento presencial físico com o profissional do direito, traz de diferencial em relação a essa inteligência artificial? O primeiro, e eu acho que o essencial, é o perfeito conhecimento da causa, de todos os detalhes. Às vezes a defesa de um direito, ela vai depender de um detalhe que não consegue ser alcançado por aquele sistema. Então, às vezes é a idade da pessoa, às vezes é o acesso a um determinado documento, às vezes é uma determinada circunstância familiar que pode fazer toda a diferença dependendo do âmbito em que se atue. Então, o profissional, ele vai saber fazer as perguntas certas para identificar todo aquele cenário e, a partir daí, ele estabelecer a estratégia jurídica adequada. Né? Muitas vezes existem várias formas que nós podemos tentar a defesa de um determinado direito, mas nós precisamos definir qual é a estratégia mais adequada para cada caso, dependendo do que é apresentado pela pessoa que está precisando daquele atendimento. Então, como eu falei no início, um sistema de inteligência artificial, eles são ótimos para darem um ponto de partida para que aquela pessoa que, inclusive, vai buscar uma orientação jurídica, ela já tenha uma visão prévia, ela já tenha algum senso crítico, ela já conheça alguns institutos jurídicos, para que ela possa ir trocando essas informações também com um profissional habilitado, que aí, esse sim, vai saber qual é a melhor forma de defender esse direito, vai saber qual é a decisão, quais são as decisões mais atualizadas, qual é a legislação realmente aplicável a cada caso, e assim ter a melhor defesa do seu direito sem risco de perdas. Né? Porque também um outro grande problema é, às vezes, vir uma informação equivocada, e quando nós trabalhamos na defesa de direitos, nós trabalhamos com prazos. E muitas vezes dias que são preciosos. Então, é importante ter esse senso crítico, né, de quem procura esses sistemas, para saber que eles, o mais rápido possível, também devem procurar um profissional habilitado para ter todas essas informações. Tá, então, informações precisas da doutora Kelviane Barros, presidenta da ADPEC, a Associação dos Defensores e Defensoras Públicos do Estado do Ceará. Muito obrigado pela sua participação, sua presença aqui nos nossos estúdios, tá? O convite já fica aqui estendido para uma outra ocasião, retornar e trazer mais assuntos relacionados ao direito. Será um grande prazer. E eu deixo só como recado final que utilizem bem esses sistemas, são sistemas poderosos que vêm realmente nos ajudar, nós incentivamos, mas não deixem as decisões das suas vidas só nas mãos desses sistemas, né? Procurem uma pessoa habilitada. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês. É isso, 7h30. No próximo bloco, olha, você que é ambulante, está interessado em vender itens durante a Caminhada com Maria, que acontece no próximo mês, as inscrições, tá, gente? O cadastramento já começou a partir de hoje. Eu trago as informações no próximo bloco. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua.